Você se inscreveu em um concurso literário com um conto seu. Depois de um tempo, você sabe que 1978 pessoas estão ali juntas esperando o resultado para saber quem vai ser premiado ou premiada. No entanto, o resultado sai. Ninguém venceu. Na verdade, o júri considerou o resultado, o concurso, como deserto. Foi nulo, foi anulado, porque ninguém venceu. Isso porque o júri disse que nenhum texto atingiu a qualidade literária necessária para ser premiado ou premiada. O que você acha disso? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e hoje eu quero conversar sobre isso, sobre um prêmio que tem a audácia, mas a coragem de se posicionar contra 1978 pessoas que se inscreveram em um concurso e, ao mesmo tempo, de repente, mandar uma mensagem para o mercado editorial do seu país, mas, ao mesmo tempo, para o mercado editorial como um todo. Aconteceu essa notícia, eu vi, porque eu estou sempre recebendo algumas newsletters de alguns jornais por aí, as partes de cultura, que são poucas ainda pelo mundo, né, mesmo, algo se repete aqui no Brasil também. E deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a matéria no La Nación, tá aqui, polêmica nas redes. Se declarou desierto, um prêmio onde concursaram 1978 Cuentos Inéditos. E neste ano aqui, o homenageado era Abelardo Castillo, um grande contista argentino, que era muito conhecido pelo rigor que ele tinha na sua escrita. E é muito curioso, eu achei muito engraçado quando eu vi isso, eu fiquei sem acreditar, eu mandei para um ou dois amigos, e a minha pergunta foi se isso acontece no Brasil, o que é que acontece no mundo? Porque a gente sabe que se isso acontece aqui, bom, cabeças rolariam. Talvez isso não acontecesse aqui no Brasil por dezenas de questões. Talvez aqui no Brasil a gente faça isso, colocar 5 homens brancos, né, na final do maior prêmio literário brasileiro, como aconteceu agora no Jabuti, mas deixar de premiar alguém eu acho que seria um pouco complicado. Tem algo aqui, tem alguns tweets que as pessoas fizeram por aí, e tá aqui no La Nación, ele também indica outras redes sociais com alguns outros comentários, mas aqui tem uma parte do que diz, cadê aqui? Decidimos por isso e por unanimidade declarar desierto, nulo, o primeiro prêmio desse concurso. Decidimos não baixar a vara, digamos assim, o nível, né, da nossa valiosa literatura argentina. E isso é muito curioso. Lamentavelmente, não encontramos em nenhum dos textos recebidos aqui, vocês me acompanhem, conforme o que representa um prêmio literário, um domínio das premissas básicas da escritura do conto, né? Encontramos, sem dúvidas, nos 7 contos selecionados, porque ninguém venceu, mas eles selecionaram ali 7 contos que tinham uma qualidade literária que eles acharam que poderia, no futuro bem breve, assim, ser algo que faça com que essas pessoas que escreveram esses contos apareçam no mercado, que elas despontem. São 7 pessoas, são 7 apostas, digamos assim, mas que ainda não têm a qualidade de vencer de vencer o prêmio. Os contos que selecionamos podem chegar a converter-se em grandes contos e talvez por trás desses contos a gente pode esperar grandes autores e autoras, né? O nosso maior desejo, mas também sabemos da qualidade literária em um resultado solo de muito trabalho. Assim, convidamos a todos e todas a trabalhar com constância, né, por nossa literatura. E, cara, quem realiza esse prêmio aqui é uma organização sem fins lucrativos, que é mantida por assinantes membros, parece que tem mais ou menos 3.000 assinantes membros, e cada assinante, cada membro paga aí entre 3.500 a 6.000 pesos, está aqui mais ou menos 3.500 a 9.000 pesos mensais, conta com 3.000 sócios, e a Fundação La Balandra. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre isso, porque eu acho que diz muito. No primeiro momento, a gente pode dizer assim, velho, a gente pode voltar àquela questão sobre a qualidade literária, que está muito em alta aqui no Brasil, desde da mensagem que a Aurora mandou para o Brasil, para os leitores, para as leitoras, escritoras do mercado editorial. E essa questão da qualidade literária ela ficou em pauta. O Faleiro agora geralmente escreveu um texto também na Piauí, eu acho que vale a pena a gente depois comentar sobre isso em outro vídeo. Mas eu acho que a qualidade literária ela tem sido deixada de lado. A gente tem colocado na pauta outras questões que não podem ser esquecidas, mas não podem basilar o texto literário. O que pode basilar e tem de ser modificado na análise do texto literário
para além de determinadas qualidades que as pessoas têm, também são certas subjetividades aí, né, eu não vou colocar aqui o que eu acho que é um texto bom, o que eu acho que é um texto ruim, mas pensando de maneira geral, a gente tem um olhar, sim, ainda muito europeizado, né, que vem, sim, muito daquele homem branco europeu, né, que formou e que fomentou o pensamento, assim, ocidental. Então a gente tem muito disso ainda hoje, certo? O que a gente precisa mudar é nosso entendimento do que é um texto com qualidade literária que saia, né, desse pensamento branco europeizado e atinja outras temáticas, outras realidades, outras, como é que eu posso dizer? Outras observações, sabe? A gente precisa disso. Mas a qualidade literária, ela tem que ser levada em consideração e ela tem que ser pensada, né, de uma maneira que é muito difícil ser objetivo, no sentido da gente ter, olha, um texto muito bom vai ser isso, 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 isso. Até porque não tem como a gente objetivar tanto assim a literatura. É claro que quem é um leitor experiente, uma leitora experiente, vai conseguir ver alguns textos para além do seu gosto, porque existem livros em que a gente fala assim, eu não gostei desse livro, mas é muito bem escrito e eu sei que muitas outras pessoas vão gostar desse livro. E aí é uma coisa mais de gosto, mas ao mesmo tempo você reconhece que tem uma qualidade literária. Outros, a gente vai reconhecer que tem uma qualidade de escrita, mas ao mesmo tempo há algo ali do literário que se perde, porque pensa muito mais em uma realidade de ser desenvolvida ali, né? E se perde um pouco da ficcionalização. Não que transpor o real para o texto seja algo ruim. Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes, sabe aquela coisa de literatura engajada não presta? Eu já acho o contrário. Eu acho que há determinados livros que, sendo engajados, eles vão funcionar maravilhosamente. Mas nem tudo precisa ser engajado. E eu já estou tergiversando demais aqui e eu vou acabar fugindo do foco. A questão central aqui é isso da qualidade literária. Eu até anotei aqui, a qualidade literária é o foco, né, do desenvolvimento dessa reflexão desse vídeo. Mas assim, a gente tem que pensar que esse júri, ele tem um quê de prepotente, porque quem são essas pessoas para dizerem o que tem ou não qualidade literária? E a gente deveria pegar a experiência deles e analisar. Porque isso também foi uma das coisas que o Marcelo Moutinho, por exemplo, logo depois do que aconteceu no Prêmio Jabuti aqui no Brasil, né, que a gente teve 5 homens aí brancos finalistas do prêmio, Marcelo Moutinho colocou muito bem que em algumas categorias a gente tinha pessoas que não dialogavam com a categoria, né? Não é porque, e um exemplo, não é porque você é um arquiteto que você pode analisar capa de livro, né? E eu concordo com isso. Por mais que você tenha uma capacidade, a questão técnica, você não está na lead diária de composição do designer de capas, você não acompanha o que acontece pelo mundo, assim como eu não acompanho o que acontece no mundo da moda, por exemplo, enquanto editor. Então, eu acho que eu exagerei agora, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? A gente precisa ter também algumas questões técnicas para analisar determinadas coisas. Então, o júri acaba tendo também, por mais que ele seja um júri experiente, ele tem uma certa prepotência de dizer, olha, ninguém atingiu o nível necessário que, por exemplo, o Abelardo tinha com seus textos. A gente não está julgando aqui o Abelardo, que era homenageado, a gente está julgando os novos textos que chegaram de uma nova geração, né? De um novo momento. A gente vive outros tempos. Provavelmente vai ser um outro tipo de escrita. E dentro desse tipo de escrita, a gente tem que tentar buscar o que mais pode se aproximar do que a gente acha que seria um texto que tem uma qualidade literária que contribua para algo que eles achem que deve contribuir, né? Então, ter essa prepotência de se achar melhor do que os outros, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na coragem que esse júri teve de dar essa resolução. Porque você dizer que um concurso de 1978 pessoas, ninguém ter atingido uma qualidade que eles buscavam, que eles queriam encontrar, para premiar, é algo muito absurdo. Isso viraria um conto, assim. Isso poderia ser ficcionalizado muito, muito, muito facilmente. Se alguém tiver, assim, o dom da escrita, faz esse conto curtinho pra gente aí, baseado nessa realidade, e manda pra gente no Literatura BR pra gente publicar lá no site. E se você conhece algum outro prêmio que foi anulado também por algo nesse sentido de qualidade literária, se você sabe alguma história, manda aqui pra gente, porque era algo que eu gostaria de saber. E eu fico pensando, no meio disso tudo, se a literatura contemporânea não está às alturas, né? Muita gente aqui no Brasil tem dito que a literatura contemporânea, por exemplo, tem se tornado chata, tem se transformado
muito pasteurizada, muito homogênea, né, digamos assim. E eu não acho isso, mas eu percebo que nós temos muitas obras que são muito similares e que muitas vezes elas partem de locais muito próximos de onde essas pessoas se formaram enquanto escritores e escritoras, e também quando os locais de origem que a gente estava acostumado a ver reproduzidos, né, e que perderam espaço e que agora nós temos, ainda bem, editoras que se preocupam com outros espaços, com outras histórias, com outros olhares que dialogam com o que eu estava falando. Então, a gente tem que entender que a literatura, ela sempre vai se modificar, que a literatura, ela não precisa de permissão para se fazer acontecer, e muito menos de permissão de quem quer que seja para dizer o que é bom ou ruim. A gente sempre vai ter as nossas variáveis, digamos assim, para a gente, tá me faltando a palavra, para a gente poder balizar o que é algo que eu considero bom, o que é algo que eu considero ruim. Porque isso vai existir, isso existe em tudo. Por mais que você diga quem é você para julgar o meu texto. Todo mundo, em tudo, a gente coloca isso aqui é melhor, isso aqui é ruim, seja na comida, seja num quadro que se vê, seja numa casa que se observa, em absolutamente tudo, e na arte isso não seria diferente. Mas eu achei corajoso de se pontuar, porque eu acho que isso não aconteceria aqui no Brasil de maneira alguma. E por mais que se diga também que a literatura produzida no Brasil, por exemplo, tem sido uma literatura pasteurizada, como eu falei, se a gente olhar para esse conto, parece que na Argentina também. E se de repente a gente olhar para outros países, será que isso também tem acontecido? Será que tudo isso que tem acontecido por determinados movimentos de multinacionais tem prejudicado o nosso pensar? As pesquisas já apontam que o índice de inteligência, eu esqueci o nome aí, no mundo, não é só no Brasil, ele tem diminuído. Tudo isso contribui para que a gente não reflita sobre as nossas questões sociais, individuais, e eu acho que tudo isso reverbera para muita coisa e para todas as áreas, e também para a área das artes. Então eu queria comentar isso aqui com vocês. E o que é que eu penso disso tudo? Eu acho tudo isso muito engraçado. Então comentem para mim o que vocês acham disso. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.